João capítulo 17, nós vamos ler o versículo de número 20. Todos encontraram? Amém? Quem encontrou, digam glória a Deus aí. Ok, tá fácil, João, né? João capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte: é uma oração do próprio Jesus. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste, e eu os fiz conhecer o teu nome, e farei e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Feche seus olhos, vamos orar novamente, para que Deus fale conosco nesse momento da palavra. Senhor Deus, nós rogamos a Ti, Pai, que o Senhor fale conosco. Nós precisamos, Deus, ouvir a Sua voz. Nós precisamos, Deus, ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Fala conosco, ó Pai, não aquilo que nós desejamos, porque às vezes o que nós desejamos não vai produzir transformação nenhuma, mas vai massagear somente o nosso ego. Mas fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, que o Senhor vai de encontro às nossas necessidades, que tudo aquilo que vem para impedir, ó Deus, a proclamação da Sua palavra, caia por terra, Pai, e que o nosso coração possa ser terra fértil para a Sua palavra, que é a boa semente, frutificar, ó Deus, dar bons frutos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Amém? Amém? Nenhuma voz já se ouviu na terra ou no céu com maior arrebatamento, nem mais santa, mais frutífera, mais sublime do que a do próprio Filho de Deus nesta oração. Assim foi que Felipe Melanchthon, um dos reformadores da época de Lutero, se referiu ao texto de João 17. Diante de nós hoje, estamos com a Bíblia aberta em João 17, e esse capítulo é um dos capítulos mais belos da palavra de Deus, porque aqui nós não encontramos nenhum ensinamento de Deus, nenhum ensinamento de Jesus. Aqui nós não encontramos nenhum sermão de Jesus, nós não encontramos nem mesmo um milagre de Jesus em João 17, mas nós encontramos o próprio Jesus orando ao Pai, derramando o seu coração ao Pai. E é muito bonita essa oração, porque Jesus, Ele ora pelos seus discípulos. Exatamente isso. Jesus não está orando para fazer um milagre, Jesus também não está nem orando para se preparar para a cruz. Não, Ele está dirigindo a sua oração ao Pai em prol dos seus discípulos. E exatamente no versículo 20 até o versículo 26 que nós lemos, é interessante porque Jesus não está orando apenas pelos discípulos que andavam com Ele, os 12, nessa hora talvez já os 11, mas Ele estava orando por nós, por mim e por você. Não éramos nem nascidos, estávamos muito distantes de existir, há praticamente 2000 anos atrás, e Jesus já orava por mim e por você. Você percebe como é bonita essa mensagem, como é bonito esse texto? É Jesus orando pela sua igreja, é Jesus orando pelos discípulos que um dia crerão. E é interessante notar que nesse trecho que nós lemos, o trecho que nós vamos nos ater hoje, que é do versículo 20 ao 26, por 3 vezes, quantas vezes? Quantas vezes? Por 3 vezes Jesus, Ele ora enfatizando um tema. Por 3 vezes Jesus ora
enfatizando ao Pai, pedindo ao Pai a unidade dos seus discípulos. No versículo de número 21, ele fala para que eles sejam um. No 22, eles falam que eles sejam um. E no 23, que eles sejam levados à plena unidade. A essa unidade que a palavra de Deus diz, a essa unidade que Jesus ele clama em João 17, o Novo Testamento vai denominar, vai chamar também como igreja. A reunião dos discípulos de Cristo, a reunião dos santos, dos remidos, dos lavados pelo sangue do Cordeiro, é chamada no Novo Testamento como igreja. Isso que nós estamos fazendo aqui é exatamente aquilo que Jesus orou, a unidade da igreja, a unidade dos seus discípulos. E com base nesse nosso texto, tratando sobre a verdadeira comunhão e tendo como tema da mensagem de hoje a igreja como comunidade, eu desejo ressaltar três pontos também, que vão nos ajudar a entender a real natureza da igreja de Cristo. Amém? O primeiro ponto, que eu quero que você frise isso, se você tiver papel e caneta, pode deixar anotado, é que igreja não é uma instituição. Igreja não é uma instituição. É claro que para fins burocráticos, para fins legais, a igreja deve ter um CNPJ, a igreja deve pagar impostos, deve ter contador, ata, estatuto, tudo isso a igreja tem que ter. Assim como qualquer outra empresa, ou como qualquer outra instituição legal, a igreja precisa ter isso para funcionar, ok? A igreja, para pedir internet, para pedir luz, tem que estar tudo bonitinho, tem que ter tudo isso. No entanto, a necessidade de estar de acordo com as leis, às vezes, confunde algumas pessoas. Porque algumas pessoas acreditam que a igreja se resume a isso, a uma instituição. Talvez a uma ONG, ou talvez a uma empresa mesmo. Só que igreja não é uma instituição. Em primeiro lugar, não levando em conta as questões legais, a igreja não é uma instituição porque a igreja não foi criada por mãos humanas. É certo que Deus, Ele colocou no coração do pastor Danilo lá atrás, há 9 anos atrás, na casa da avó dele, depois na casa da Dedé, e por aí vai, colocou no coração dele a viver em amor, é certo, ele esteve à obra, ele está à frente da obra há todo esse tempo. Mas a igreja não surge por causa do pastor Danilo, a igreja não surge por causa do pastor Alex, ou por causa de qualquer outro pastor. A igreja é obra das mãos de Cristo Jesus. A igreja não faz parte de um projeto humano, a igreja não faz parte dos impérios construídos por aí, para falar que existe poder sobre a mão do homem. Não. A igreja, ela foi fundada e edificada pelo seu dono, e o dono da igreja é Cristo Jesus. Em Mateus 16, 18, você não precisa abrir, mas o próprio Jesus diz que a sua igreja, ele fala, eu edificarei a minha igreja. Embora legalmente exista CNPJ, sócio, presidente, vice-presidente, a igreja de Cristo pertence a Cristo. E é interessante que no versículo 26 que nós lemos aqui, Jesus ele fala, olha, eu tornei o meu nome conhecido a eles, e eu continuarei tornando. Ou seja, a obra de Cristo Jesus não foi somente para fundar e edificar uma igreja há 2000 anos atrás. Aquilo que Cristo Jesus tem feito e fez é edificar uma igreja e continuar edificando ela. A igreja de hoje é uma igreja que pertence a Cristo Jesus. Ele é o dono da igreja. Todos aqueles que trabalham na igreja e pela igreja prestam e prestarão contas a um único dono, Jesus. Todos aqueles que pregam, cantam, fazem a obra, até você que vem e só senta aí na sua cadeirinha e às vezes oferta ou não, às vezes você some durante 2, 3 meses, volta de novo como se nada tivesse acontecido. Todos nós prestaremos contas ao dono da igreja. Esse dono da igreja não é o pastor Danilo, o dono da igreja é Jesus. Em segundo lugar, a igreja não é uma instituição, pois ela não é formada por estruturas, mas ela é formada por pessoas. E aqui é importante ressaltar que
um tipo de organização e de ordem é bom e não deve ser demonizado. Ter um cronograma, ter ordem, ter escalas como tem no voluntariado, no louvor e nos outros ministérios, isso é bom e deve existir para não virar bagunça. Já pensou? Você chega domingo, não tem pastor, não tem galera do louvor, não tem quem abre a igreja, porque a gente deixou a revelia, quem quiser abre a igreja, quem quiser faz culto. Ia ser bagunça, você ia chegar, a igreja está com as portas fechadas, se bobear. Ter ordem, ter organização é algo bom, não deve ser demonizado, mas não deve também ser considerado tudo. A partir do momento que nós esquecemos que estamos tratando com pessoas aqui dentro, a partir do momento que nós esquecemos isso e pensamos que estamos tratando somente com cargos, a gente perde a essência do que é a igreja. Quando existem brigas por cargos de liderança, quando integrantes de um ministério se acham melhor do que o outro, quando uma pessoa só porque faz a obra se acha melhor do que aquele que é membro, quando uma pessoa fala só porque eu sou evangelista, porque eu sou pastor, eu sou melhor do que o outro, quando isso acontece, a gente está agindo como o mercado financeiro age, o mercado profissional é assim, é cobra engolindo cobra, mas dentro da igreja não. Nós não estamos tratando aqui com cargos, a gente não está brigando para quem é, os discípulos, e você vê que isso é algo velho na igreja. Os discípulos andavam com Jesus, eles ouviam Jesus, eles olhavam, eles estavam perto, eles participavam dos milagres. Pedro, Tiago e João tiveram oportunidades que nenhum outro homem teve. Pedro, Tiago e João puderam ver Jesus, Moisés e Elias, Jesus com seu rosto transfigurado. E alguns versículos depois, eles começam a brigar. Quem é o maior entre a gente? Não, eu sou maior. Não, mas ele me chamou de Pedro. Mas eu andei sobre as águas. Não, mas eu chamei um menino aqui que ele tinha 5 pães e 2 peixes, eu facilitei. E eles brigavam entre si. Quando nós temos essa atitude, nós não estamos vivendo como igreja. Em terceiro lugar, a igreja não é uma instituição, pois a igreja não é definida pelo seu local físico. É comum ouvir daqueles que se denominam como desigrejados, que é um movimento que surgiu há talvez não tanto tempo, pouco tempo, mas que tem tomado forma, e essas pessoas que se denominam eu sou um desigrejado, essa pessoa acredita que não precisa ir à igreja, não é necessário ter uma igreja local. Você pode ficar na sua casa, você pode ficar no conforto do seu lar e não precisa estar inserido dentro de uma igreja. Essas pessoas falam que, olha lá, vejam, isso aí é tudo estrutura de homens. Normalmente são pessoas que se decepcionaram por algum motivo. Normalmente são pessoas que se frustraram por algum motivo. Com a igreja, talvez com pastores, talvez com líderes, às vezes até mesmo alguma briga entre membros. Aí elas falam, não preciso mais de igreja, sou igreja em casa. Alguns cristãos fiéis que vêm à igreja domingo, quinta-feira e participam de todas as atividades da igreja, às vezes também falam isso, eu sou a igreja. É certo que o prédio não nos torna igreja, mas nós só podemos dizer que somos igreja do Senhor se nós estamos reunidos. Ninguém é igreja sozinho. Você não é igreja só porque você entrou por essas portas e está por essa igreja aqui com as paredes pretas. E a gente pintou as paredes, né? O pessoal que estava votando para as paredes ficar brancas, voltou a ficar pretas as paredes. Mas a ideia é a gente fazer umas coisas bacanas. Vai orando aí, colocando em oração e também a mão no bolso às vezes, porque vai precisar. Só o data show aqui vai ser caro. A gente quer colocar um telão aqui atrás tudo. Bom, é o desejo do pastor Danilo, vamos ver, vai dar certo. Mas não é só porque você entrou aqui, você está hoje aqui, nesse horário, que você é igreja. Não é só o fato de você entrar que te torna igreja, mas é o fato de nós estarmos reunidos em nome de Jesus que nos torna igreja. Assim como uma mão decepada, imagine uma mãozinha da Vandinha, da família Adams, sabe? Assim como uma mão, ela não pode ser considerada um corpo. Uma mão não é um corpo, uma mão é uma mão. Estando no corpo, não estando no corpo, ela vai ser uma mão. E se ela estiver fora do corpo, ela vai ser só um membro que foi decepado. Assim como uma mão não pode ser considerada um corpo ao todo, um crente que não está reunido ao corpo de Cristo não pode ser considerado corpo de Cristo.
A igreja, ela é a figura do corpo de Cristo, é a manifestação do corpo de Cristo. Nós somos as mãos de Jesus, os pés de Jesus. Nós levamos a mensagem de Jesus como corpo. Então você não pode ser corpo sozinho. Ou você faz parte do corpo, nem que você seja o dedinho, ou você está fora. E preste atenção, eu não sou muito bom em medicina, porque eu não fiz medicina, mas as minhas horas em séries na Netflix podem atestar isso. Eu tenho um diploma, que um membro cortado do corpo, se ele não for cuidado, tratado, e se ele não for enxertado de volta no corpo, ele apodrece. Não é verdade? Ele apodrece, já não serve mais para nada. É por isso que quando uma pessoa morre, doa os seus órgãos, é aquela correria dos médicos e tal, e vai helicóptero, e vai polícia, e vai ambulância, porque não pode demorar muito tempo. Precisa voltar de volta para o corpo, porque se não estiver no corpo, morre. Então a história de ser desigrejado não cola, não vira, não existe. Porque nós só somos igreja se nós estamos juntos. Então eu posso ser igreja aqui, porque eu estou com os meus irmãos. Eu posso ser igreja, se a gente fizer um culto na praça, aí somos igreja, estamos reunidos. Eu posso ser igreja se a gente for no parque, está reunido, em nome de Jesus, é a igreja se manifestando. Mas a igreja não é só isso. Se um dia, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, mas é esperado por conta da palavra de Deus. Se um dia baixar aí leis que vão começar a amordaçar a igreja, a fechar templos, a perseguir os cristãos, se isso acontecer, você acha que a igreja vai deixar de existir? Não. Pode ser que não existam templos bonitos, pode ser que não exista o conforto que às vezes você encontra indo em uma igreja, um banheiro limpinho, uma cadeira bacana, um som legal, pode ser que não exista nenhum futuro, mas a igreja de Cristo não está presa a isso. Tanto que durante 2000 anos, foram 2000 anos de perseguição, e a igreja de Cristo não morreu, e a igreja de Cristo não acabou, porque a igreja não é definida pelo seu prédio. Talvez uma empresa, uma instituição precisa de um prédio para comportar a sua estrutura e tudo mais, mas a igreja de Jesus não. Se não tivéssemos som, se não tivéssemos luz, teríamos culto, estaríamos cultuando ao Senhor, de alguma forma. Nem que o pastor ficasse rouco no final do culto, sem voz, teríamos culto. Igreja não é uma instituição. Meu segundo ponto é que a igreja não é clube. A igreja de Jesus não é um clube. Quando ocorrem passeatas, marchas e manifestações em prol de algum benefício requerido, ou então de algum direito, o mundo observa isso. A televisão cobre essas manifestações. Aparece nos jornais, a internet pipoca essas notícias. Existe um certo senso e um certo encanto, um senso de necessidade nisso. Às vezes as pessoas precisam ir às ruas, às vezes as pessoas precisam reivindicar os seus direitos, e precisa-se desses ajuntamentos. Seja uma conquista grandiosa, ou seja pequenas mudanças em leis, ou na sociedade, as pessoas esperam algo, esperam um resultado de um ajuntamento de pessoas. Quando aparece lá greve, quando aparece manifestação, passeata, as pessoas esperam que depois disso alguma coisa mude. Só que quando nós falamos de igreja, muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Muitas pessoas não conseguem enxergar que esse ajuntamento de pessoas que nós fazemos aqui e que nós consideramos igreja, e a palavra de Deus nos testifica ser igreja, muitas pessoas não acreditam que isso pode mudar e transformar o mundo. Porque essas pessoas normalmente vão pensar que igreja é um lugar bacana, que você se sente bem. Dependendo da palavra, você se sente melhor. Tem algumas palavras que você sai, meu Deus do céu, essa foi difícil. Tem algumas palavras que você sai e fala, oh, aleluia, e você sai feliz. Eu vou na igreja porque eu tenho os meus amigos, os meus brothers, os meus parças, e eu preciso conversar, trocar ideia, colocar a fofoca em dia.
Algumas pessoas não conseguem enxergar nesse ajuntamento que nós estamos fazendo aqui algo que pode transformar o mundo, algo que pode mudar as pessoas. Não conseguem enxergar a igreja como um instrumento de transformação. Lá fora as pessoas esperam, quando existe algum ajuntamento, que isso mude. As pessoas esperam lá, aqui em Brasília, aquele tanto de deputados junto. Eles vão estar conversando entre si, eles vão mudar as leis, vão pensar na gente. Pobre coitado que pensa nisso. Mas é esperado. Mas quando falamos de igreja, a gente não consegue ter isso em mente. Porque às vezes nós tratamos isso que nós estamos fazendo hoje como apenas um clube, como apenas um encontro entre amigos, como apenas um encontro entre pessoas que acreditam nesse tal de Jesus. É o clubinho da Luluzinha, né? O clubinho do Bolinha. Então tem o clubinho do Jesusinho. A gente se encontra porque todo mundo fala de Jesus e beleza. Em primeiro lugar, a igreja não é um clube de amigos, pois o nosso relacionamento, o relacionamento cristão, é algo muito mais significativo. Nós não nos reunimos como companheiros, como parceiros, camaradas ou associados. O sacrifício de Jesus na cruz nos possibilitou, nos comprou e nos possibilitou, através da fé, a nos tornarmos filhos do mesmo Pai. Ou seja, em Cristo Jesus, nós somos irmãos. É um relacionamento muito mais profundo do que um relacionamento apenas de amigos, de companheiros, de parceiros, de associados. O relacionamento entre aqueles que fazem parte da igreja de Cristo é um relacionamento mais profundo. As nossas amizades aqui na família da fé, eu sei que você tem amigos na igreja, eu sei que você tem pessoas que você consegue conversar mais do que outras, eu sei que tem pessoas que você às vezes liga quando a pessoa não vem na igreja, eu sei que tem pessoas que às vezes ligam para você, e é muito bom ter amizades na igreja, isso é perfeito, deve haver, mas nós devemos lembrar que o nosso vínculo é muito mais profundo. O nosso vínculo aqui é mais profundo do que estarmos ligados apenas fisicamente, por estarmos reunidos no mesmo espaço. O nosso vínculo aqui é espiritual. Diante de Deus, nós somos irmãos e somos todos iguais. Existe um vínculo espiritual entre nós. Em segundo lugar, a igreja não é um clube, pois nela nós experimentamos a unidade em meio à diversidade. E que palavra que tem sido usada ultimamente? Diversidade. Você deve ouvir isso nos jornais, na televisão, mas muito antes de ideologias se apropriarem desse termo, no cristianismo, diversidade nunca foi somente um discurso bonito, mas foi o viver cristão. Em um clube deve haver uniformidade, as pessoas devem pensar iguais, senão não vai caber ali, vai embora. Tenta você, palmeirense, entrar na Gaviões da Fiel, não vai rolar. Tenta você, corintiano, ir lá no Allianz Parque e assistir um jogo do Palmeiras uniformizado com o Corinthians, não vai dar certo. Cada um tem o seu lugar. Quando você vê jogo de futebol, tem cada um na sua arquibancada, e eles não podem nem se encontrar nas ruas, até mesmo as ruas devem estar ali interditadas para que uma torcida não se encontre com a outra. Clubes são assim, reuniões de amigos são assim, reunião de associados são assim. As pessoas devem pensar uniformemente, mas na igreja não. Somos pessoas distintas, somos diferentes, em alguns momentos até mesmo contrastantes. Somos assim, a igreja é assim. Olhar para a palavra de Deus é enxergar o convite que Deus faz a todo povo, língua, raça, tribo, nação. A única uniformidade que a gente pode falar que existe dentro da igreja é que nós somos salvos por Deus, que nós não merecemos e que Deus nos amou. É o que nos torna semelhantes, iguais. Porque de resto, um é mais alto, outro é mais baixo, um grita mais, outro grita menos, um canta bem, outro não canta bem, às vezes tem um ministério é mais atencioso, o outro não. A gente é diferente, e glória a Deus por isso. Eu costumo pensar que se todo mundo fosse Alex, a igreja já tinha fechado faz tempo. Se lá no início fosse todo mundo Pedro, já pensou 12 Pedros iguaizinhos? Imagine o trabalho, já deu muito trabalho os 12 para Jesus, mas imagine 12 Pedro.
12 caras dentro do barco falando assim: manda-me ter contigo, faz fila então, vem o Pedro 2, vem o Pedro 3, já pensou? Até mesmo os 2 Tiagos que havia no grupo dos 12 eram com nome igual, mas eram diferentes. Um era o Tiago maior, outro era o Tiago menor. Somos diferentes. Nossos ajuntamentos, eles contam com pessoas de origens diferentes, com histórias diferentes, culturas diferentes, que quando nos reunimos, tudo isso se choca e embeleza o corpo de Cristo. O mundo aí fora tenta copiar isso. O mundo aí fora tenta copiar. O sangue de Jesus, ele é um instrumento de justiça e de retidão que os homens nunca vão conseguir copiar com as suas ideologias. A política tenta fazer isso. As ideias aí vendidas aí fora tentam fazer isso. Vamos todo mundo pensar igual, se pensar um pouco diferente, aí começa a vir todas aquelas questões de leis. Mas somente a igreja de Cristo, ela comporta pessoas diferentes. É aqui na igreja de Jesus que o doutor e o analfabeto, eles sentam um do lado do outro. É na igreja de Jesus que o rico e o pobre, eles se achegam à mesa de Cristo. Em terceiro lugar, a igreja não é um clube, pois o nosso ajuntamento, ele não visa a satisfação pessoal. Nenhum clube de associados, nenhum clube de amigos, as pessoas se unem por quê? Porque elas buscam algo que vai satisfazer elas. Elas buscam algum benefício. Eu lembro quando eu morava em Cajamar, tinha um supermercado chamado Sam's Club, já ouviu? Sam's Club? Nem sei se existe mais com esse negócio de um mercado compra outro. Mas você só podia comprar nesse mercado se você pagasse uma carteirinha anual. Então, se você quisesse os benefícios de estar naquele mercado, de comprar ali dos materiais que eles vendiam, você tinha que entrar no clube. Os clubes aí fora são assim, sindicatos são assim, partidos são assim. A pessoa procura um benefício próprio nessa união, só que a igreja não é desse jeito. Na igreja, a satisfação do cristão está em satisfazer a Cristo e servir os outros. Quando nós falamos de igreja, a satisfação minha e sua deve estar em satisfazer a Cristo e servir aos outros. Assim como no casamento, quem é casado aí? Quem é casado? Levanta a mão aí. Está com medo de levantar a mão, pelo amor de Deus? Está desanimado assim? Ô Jesus, reanima isso aí, Jesus. Quem é casado aí? Assim como em um casamento, o marido, ele é muito mais feliz quando ele faz a esposa feliz. Assim como no casamento, a esposa é muito mais feliz quando ela faz o marido feliz. Assim também é a vida de comunidade, é a vida comunitária dentro da igreja. Nós não buscamos a satisfação pessoal, nós buscamos satisfazer a Cristo, e nisso servindo uns aos outros. Se Cristo se fez servo de todos, quem somos nós, que somos seguidores de Jesus, para que nós não venhamos servir também os outros? Nós ouvimos então, e nós aprendemos até agora, que igreja não é instituição, igreja não é um clube, mas agora nós vamos para aquilo que a igreja é. O que a igreja é, Alex? E por esse motivo nós finalmente vamos voltar os nossos olhos no nosso texto, para que nós venhamos responder por que a igreja, a natureza da igreja é comunitária. Por que nós falamos em comunidade? Porque o primeiro tema das mensagens dessa série é a igreja como comunidade. O terceiro ponto é esse, a igreja como comunidade. Dentro de outras matérias de estudo, como sociologia, antropologia, é utilizado o termo comunidade. E dependendo onde é usado, você vai ter um significado diferente. Mas comunidade também é um termo muito importante. Comunidade também é um termo que nos ajuda a traduzir verdadeiramente a natureza da igreja. Então vamos lá, em primeiro lugar, por que a igreja de Cristo é uma igreja, é uma comunidade? Em primeiro lugar, a igreja de Jesus é uma comunidade, pois foi esse o desejo de Jesus. Você lembra do início do nosso texto, quando nós lemos lá no início?
Do versículo 20 ao versículo 26, como eu mesmo disse, Jesus, ele pede por 3 vezes ao Pai a respeito dessa unidade, a respeito dessa junção. Por 3 vezes Jesus manifesta o seu desejo, versículo 21, versículo 22, versículo 23, que eles sejam um, que todos sejam um, que eles sejam levados à plena unidade. Por 3 vezes Jesus manifesta esse desejo. A igreja, novamente, ela não acontece por causa da vontade do homem. Não é porque o pastor falou, vamos ter um culto no domingo? Bora ter? Vamos ter então. A igreja não se manifesta por causa de tradições humanas. Você sabe, né? Todo domingo a gente vem para a igreja, então é uma tradição. Não. A igreja não acontece por causa do homem. A igreja acontece porque desde sempre foi um desejo do próprio Jesus. Essa foi a realidade que nós encontramos no nosso texto. O próprio Jesus sempre desejou que nos reuníssemos, que uníssemos como igreja. A igreja é uma comunidade, em primeiro lugar, porque foi esse o desejo de Jesus. Em segundo lugar, a igreja é uma comunidade, pois foi esse o padrão estipulado por Jesus. Jesus não somente ele pede, ele manifesta esse desejo de sermos um, como Jesus também nos dá o padrão da nossa unidade. E em João 17, olha só, o versículo 21, Jesus ele pede, olha, que eles sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Ele está falando para Deus, como tu, Deus, estás em mim e eu, Jesus, estou em ti, que eles também estejam em nós. E no versículo 22, pela segunda vez ele fala, que eles sejam um, assim como nós somos um. O padrão de unidade dos discípulos de Cristo Jesus é o próprio relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. E certamente, pelo menos na minha concepção, não existe uma outra doutrina mais difícil de explicar e de se compreender do que a doutrina da Trindade. Já ouviu falar isso? Alex, isso aí é coisa do catolicismo romano. Não, isso é coisa do cristianismo. Não, isso não vem porque o Papa inventou. Não, isso é coisa que todos nós professamos, que nós acreditamos, porque assim a Bíblia diz. Pai, Filho e Espírito são 3 pessoas, mas são um. Não são 3 deuses, eles não se misturam, mas também não se dividem. É difícil você compreender, porque a gente não tem nada nesse mundo que possa servir como exemplo. Você não pode pegar alguma coisa e falar, sabe o que é Trindade? Se você pegar esse copo aqui, é a Trindade. Não, você não consegue, não tem nada, pelo menos nesse mundo, que nós conseguimos compreender. Não são 3 deuses, é um único Deus, mas se manifesta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. Eu até coloquei essa camiseta, que é o escudo da Trindade, justamente que deixa bem claro. O Pai não é o Filho não é o Pai, não é o Espírito, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. É muito difícil da gente compreender. Cristãos de outras épocas sabiam de cor e salteado isso. Nós, ultimamente, às vezes com a preguiça que nós temos de tentar compreender, de tentar mergulhar naquilo que Deus ele se revela, tem gente que nem sabe o que é, e tem gente que fala, estou nem aí. Mas é assim que a palavra de Deus revela a Deus a nós. É assim que Deus ele é apresentado: Pai, Filho e Espírito, um Deus. E o padrão ao qual Jesus ele nos dá para nos reunirmos e estarmos unidos como igreja, como comunidade dos santos, é o padrão da Trindade. Em outras palavras, ainda que nós sejamos muitos, nós precisamos estar unidos a ponto das outras pessoas terem dificuldade, assim como temos dificuldade em compreender a Trindade, aquelas outras pessoas têm dificuldade de entender aonde que nós como igreja começamos e onde termina, porque somos parecidos, porque somos lavados pelo mesmo sangue, somos remidos pelo mesmo sangue, aquilo que nos une é o mesmo Jesus, quem nos salva é o mesmo Deus, quem nos santifica é o mesmo Espírito.
Esse é o padrão que nós encontramos na palavra de Deus. Respeitando uns aos outros, nos submetendo uns aos outros, honrando uns aos outros. Em primeiro lugar, a igreja é uma comunidade porque é o desejo de Jesus. Em segundo lugar, a igreja é uma comunidade porque Jesus ele estabeleceu um padrão de como nós devemos ser tal comunidade. E em terceiro lugar, a igreja é uma comunidade, pois a nossa unidade serve de testemunho ao mundo. Novamente no nosso texto, por duas vezes, na oração de Jesus, além de manifestar o seu desejo pela unidade e além de manifestar como essa unidade deve acontecer, Jesus deixa claro que o resultado da nossa unidade é servir de anúncio para o mundo. O versículo de número 21 de João 17, Jesus diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23 de João 17, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus está falando, olha, que eles sejam um, para que quando o mundo olhar para eles, olhar para a unidade da igreja, o mundo vai chegar à conclusão: o Pai enviou o Filho para morrer. E eles vão chegar à conclusão, o mundo, aqueles que estão fora, por conta da união deles, da unidade deles. Deus ama o mundo. A gente tem em João 17, 23, aquilo que a gente encontra escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Como que o mundo vai saber disso? O mundo vai saber disso olhando para a unidade da igreja. O pastor William Barclay, ele disse certa vez que as igrejas que competem entre si não podem evangelizar o mundo. Nossa unidade, ou seja, nossa vida comunitária é uma pregação ao mundo. E que tipo de pregação nós estamos fazendo? Qual é a mensagem que nós estamos passando para as pessoas que estão aí fora? Quando as pessoas olham para você como membro da igreja, como membro do corpo de Cristo, como parte do corpo de Cristo, seja você na sua casa, seja você na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, qual é a mensagem que nós estamos transmitindo ao mundo quando falamos que somos da igreja? É certo que existem muitos escândalos por aí. Roubo, estupro, mentiras, abusos. Mas qual que é a mensagem que nós estamos transmitindo? Chega a ser impressionante para o mundo dividido e corrompido quando eles encontram na igreja pessoas tão diferentes que se amam mutuamente, que se respeitam e que vivem em harmonia. Nós temos a responsabilidade de anunciar as boas novas. Lembra do ide? Lá em Mateus 28. Ide por todo mundo. Temos a obrigação, é responsabilidade de todos nós. Não é responsabilidade somente do pastor que prega nos domingos ou nas quintas. Não é responsabilidade do pastor Danilo. Não é responsabilidade do Leozinho, os missionários da igreja. Não, não é somente eles. É responsabilidade de todos os cristãos. Pregar, anunciar as boas novas. No entanto, nós perdemos muito quando nós não compreendemos que a nossa pregação seria muito mais eficaz, além das palavras bonitas de um discurso, se nós vivêssemos igreja. Se as pessoas olhassem para nós e ouvissem além das nossas palavras e enxergassem em nós a unidade. A igreja é uma comunidade porque foi o desejo de Jesus, porque Jesus estabeleceu esse padrão e porque na unidade da igreja o mundo conhece quem Deus é. Existe uma mensagem na nossa unidade. Agora, vamos ser francos? Vamos ser verdadeiros? Preste atenção aqui. Você me ouviu até agora, talvez contando que eu calasse a boca logo e a gente fosse embora. Mas você me ouviu até agora.
E eu tenho certeza que em algum momento dessa pregação, você falou: legal, Alex, isso é bacana, mas não condiz com a vida real. É legal, bacana, negócio de comunidade, igreja, estar junto, de unidade, um amar o outro, nossa. Certamente você pensou: isso é bonito. Nossa, ó, até me emocionei agora. Mas só é bonito, porque na realidade, Alex, isso não funciona. Aqui, entre a gente, Alex, sejamos francos, isso não rola, isso não acontece. Talvez eu não sei no culto da manhã, se você nunca veio no culto da manhã, você pode pensar: eu não sei como são as quintas, mas Alex, no domingo, eu sei lá, eu posso estar pensando errado. Talvez você chegou a essa conclusão. Eu confesso que por vezes, enquanto eu estava estudando sobre esse texto, meditando nessa mensagem, por vezes eu confesso que eu pensei a mesma coisa. É um discurso muito bonito falar de comunidade, de unidade. É muito bonito a gente olhar para a igreja de Atos e ver que eles pensavam, eles tinham um só coração, estavam unidos. Deus ia acrescentando aqueles que eram salvos, e que coisa maravilhosa. Não havia necessitados entre eles, eles dividiam as suas riquezas, as suas propriedades, para suprir exatamente a necessidade dos outros. Plínio, o jovem, em uma das suas correspondências, ele vai falar que: olha, eu não sei o que eu faço com esses tais de cristãos aí, porque a gente tem perseguido eles estão sendo açoitados, a gente arrasa as igrejas, eles se reúnem sempre no primeiro dia da semana, porque eles falam que é uma reunião, ali eles estão em comunhão. E mesmo sendo perseguidos, eles cuidam das suas viúvas, e eles cuidam das nossas viúvas. E parece muito bonito quando a gente olha para a história da igreja, a gente ouve de mártires cristãos que entregam as suas vidas para morrer, sendo queimado vivo, sendo tragado por leões. E que bonito isso, a unidade da igreja. Aí a gente olha para o nosso dia a dia como igreja, e às vezes é algo tão distante da realidade, o que a gente ouviu hoje aqui. A história parece não condizer com o mesmo tipo de crente. A gente parece que não é o mesmo tipo de crente daqueles que eram jogados no Coliseu. E a realidade que é verdade. A realidade é essa, é verdade. Mas se Jesus ele deseja que sejamos assim, unidos, lembra? A igreja é uma comunidade, porque em primeiro lugar é o desejo de Jesus. Se Jesus ele deseja que nós sejamos assim, e que essa deve ser a maneira normativa da igreja, o padrão da igreja é a unidade, é a comunhão, é o amor mútuo, é o respeito mútuo, é andarmos juntos. Se Jesus ele assim o quis, então o que nós temos que fazer? Por que nós não vivemos isso? A resposta é simples. Por que nós não vivemos a unidade? Por conta do nosso pecado, ponto. Por conta do nosso egoísmo, ponto. A gente está preocupado demais com os nossos problemas. A gente está preocupado demais com as nossas dificuldades. Você tem muitas dificuldades, aí eu também tenho. Ema, cada um com seus problemas. Essa é a melô dos nossos dias. Cada um cuida do seu e Deus cuida de todos, não é assim que dizem? Como então viver em comunidade? Como viver em unidade? A resposta para o clamor de Jesus ser tão diferente daquilo que nós vivemos hoje, se encontra no versículo 23. Eu confesso que quando eu meditava, eu me questionei. Eu falei: e aí, Deus, como é que a gente resolve isso? Porque a realidade não está muito agradável, não. Sinceramente, não está legal. E eu fiquei quebrando a cabeça. Então, como? Como que a gente pode viver isso? Foi então quando eu bati os olhos no versículo 23. Vamos fazer o seguinte, vamos ler o 22 e 23. Olha só. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Olha lá. Vontade de Deus, vontade de Jesus. E o padrão é o 23, eu neles e tu em mim.
E versículo 23, é Jesus que diz isso. Que eles sejam levados à plena unidade. Esse é o terceiro clamor de Jesus por unidade. E é interessante porque no versículo de número 21 ele fala, olha, que todos sejam um. Primeiro clamor. Que todos sejam um. Versículo 22, ele fala, que eles sejam um. Só que no versículo 23, Jesus, ele ora ao Pai de maneira diferente. Ele não fala assim, que todos sejam um, que todos... Ele não repete, ele muda a frase. Ele diz que sejam levados à plena unidade. A NVI, a Nova Versão Internacional, que é essa Bíblia que eu estou lendo, essa tradução, ela é muito categórica em deixar bem claro isso, que eles sejam levados à plena unidade. Há alguns dias atrás, eu pude pregar aqui nesse altar um sermão com base no texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, falando sobre maturidade. Tem lá no nosso canal do YouTube. Se você não ouviu, você tem a oportunidade de ouvir. Mas nesse sermão, é interessante que em Mateus 6, versículo 1, quando se fala de maturidade, o autor de Hebreus fala assim, olha, que vocês deixem ser levados à maturidade, que vocês possam alcançar a perfeição. E a ideia no texto original, lá no grego, é exatamente isso. É como se o autor de Hebreus falasse, olha, vocês são crianças na fé, que vocês deixem que Deus pegue na mão de vocês e leve vocês à maturidade. É interessante porque o que nós encontramos no nosso texto aqui em João, a mensagem de hoje, é algo muito próximo a isso. É basicamente isso. O que nós encontramos aqui em João 17, versículo 23, é Jesus falando, orando ao Pai, que eles sejam levados à plena unidade. E por que Jesus ele mudou a oração aqui? Por que Jesus não repetiu novamente que eles sejam um? Que todos sejam um? Por que Jesus ele mudou? Porque Jesus, ele sabe que a plena unidade não é algo que pode ser fabricado. Estarmos unidos não é algo que pode ser forjado. Você pode vir aos domingos, colocar sua máscara de crente, com aquele sorriso amarelo no rosto, com a sua melhor roupa, o melhor perfume, e pagar de bonitão, que cumprimenta todo mundo, que fala com todo mundo, e sair daqui e ser um traste. Mas isso é forjado. Fique tranquilo que as pessoas conseguem sentir o cheiro disso, de quando é mentira, de quando a unidade, quando essa comunhão é mentira. E se talvez as pessoas não percebam, uma hora ou outra, a casa cai, sempre. E Jesus, ele sabia disso. A unidade não é algo que pode ser forjado, nem algo que pode ser fabricado. Não é porque a gente passa a viver em comunhão, a gente não vive, agora estou em comunhão, hein? Porque você marca de tomar café toda segunda-feira de manhã com o irmão da igreja. Às vezes o pessoal na igreja tem esse problema, né? Pensa que comunhão é só comer. Não, isso é gula. Isso é fome, né? Pode estar relacionado, é muito bom quando a gente se junta para comer, é muito bom. É aquela velha história, crente não bebe, não cheira, né? Fofoca, pelo amor de Deus, tem que parar com isso, mas come que é uma beleza, né? Tem buffet que cobra mais caro, mas é casamento para crente? Então, peraí, deixa a gente refazer os cálculos aqui. É verdade, porque é verdade. Tem buffet que pergunta, é festa o quê? Tem alguma religião? É de crente? Não, então tem uma taxinha a mais aí. E a galera às vezes pensa que comunhão é isso. Comunhão é isso? É, mas não somente. É bom você sair para comer com o pessoal da igreja. A gente fazer reunião, hein, Rafa? E ter um comes e bebes. Bacana, legal, mas não é só isso. Porque senão, imagine como a galera do McDonald's era unida. Né? Tá todo mundo junto na mesma cozinha, aquela cozinha apertadinha. A realidade é que não é.
Às vezes a gente pensa que comunhão, você pode, vou me tornar mais próximo das pessoas. Você pensa que pode se tornar mais próximo das pessoas, ser mais unido às pessoas, só porque no final do culto você se sente obrigado a cumprimentar os outros, para tentar disfarçar o quão hipócrita você é, o quão arrogante você é de verdade. Aí você dá aquele, a paz do Senhor, e foge, sai correndo. Ninguém sabe nada da sua vida, você não sabe da vida de ninguém, afinal, a gente se reúne aqui, por quê? Porque eu tenho os meus problemas, você tem os seus, e cada um com os seus. Você apresenta os seus a Deus, beleza, Ele ouviu, eu apresento os meus. A gente age assim. Assim como crescer é um processo, a criança ela não é pequenininha e no outro dia ela já está com 2 metros de altura, formada na faculdade, é um processo. Assim como crescer é um processo, viver em comunidade, viver em unidade também é um processo. É algo que acontece paulatinamente, devagar. É um processo. Você não vai se tornar o melhor amigo, você não vai se tornar unido ao seu irmão do dia para a noite. Como eu disse, é um processo. No entanto, diferentemente de Hebreus 6:1, Jesus ele não está nos convidando e falando: ei, igreja, deixe que vocês sejam levados à unidade. Não, Jesus ele está orando ao Pai. Ao que parece aqui, e eu tive que fazer essa comparação, e por favor, depois na sua casa, coloca lá no nosso YouTube, Igreja Vivendo em Amor, e assista a mensagem de Hebreus 6:1, não lute contra o crescimento. Mas para mim o que pareceu é o seguinte: você pode muito bem decidir ser uma criança imatura espiritualmente a sua vida toda, porque existem pessoas assim na igreja, pessoas que têm 20, 30 anos de igreja, que vêm todos os domingos, que às vezes o pastor vai abrir a Bíblia e falar o versículo, a pessoa já até sabe o versículo, e talvez até sabe como vai ser a pregação. De novo vai falar sobre isso, já sei, mas ainda assim é uma criança na fé, ainda assim é um recém-nascido na fé. E é o que parece que você pode escolher muito bem ser um recém-nascido na fé, ser uma criança na fé, eternamente dentro da igreja. Porque é um convite que você recebe. E se você não quiser ouvir, ok, fique do jeito que você está. Continuando sempre no leitinho espiritual. Mas quando se trata de unidade, quando se trata de vida comunitária, não depende da gente. Depende de Deus. A Bíblia convida que vocês sejam levados, deixem vocês ser levados à maturidade, a um nível espiritual de maturidade, ser homem e mulher de Deus, deixar de ser criança, deixe que você seja levado. Mas quando fala de unidade, Jesus ele não convida a gente, olha, que vocês por favor permitam ser unidos, não, ele ora para Deus, ele fala: Pai, que eles sejam levados. E vai ser levado por quem? Por Deus. A unidade da igreja acontece única e exclusivamente por causa de Deus, porque é um trabalho interno dentro de nós. Você não deixa de ser um cafajeste, você não deixa de ser um mentiroso, você não deixa de ser arrogante, você não deixa de ser egocêntrico por você mesmo. É um trabalho que Deus opera dentro da gente. Mas eu vou começar a dar cestas básicas no mês. Isso não vai mudar. Você só vai ser um arrogante que dá cestas, você só vai ser um egoísta que dá cestas. E bacana, pelo menos para quem recebe as cestas. A unidade é algo que Deus faz no nosso meio. Você pode ser uma criança dentro da igreja durante a sua vida toda, mas parece que você não consegue ser um lobo solitário dentro da comunidade. Uma hora Deus te pega. Uma hora Deus pega você na curva. Uma hora Deus te colocará numa situação onde aquilo que você precisa, você não vai encontrar em si mesmo. Onde aquilo que você precisa, talvez você não vai nem encontrar em Deus. Ele não vai fazer água e vinho, toma, surpresa, cabum, mágica.
Deus ele vai nos colocar em situações onde aquilo que nós precisamos, nós encontramos no outro. E é bíblico isso. Ser levado à plena unidade é ser conduzido pelo próprio Deus a um lugar onde o nosso egoísmo será quebrado, aonde o nosso eu será vencido e aonde o nosso coração vai ser posto à prova. Deus nos colocará em situações onde aquilo que você precisa, você não vai encontrar em si mesmo, mas vai encontrar no outro. Enquanto eu meditava nessa mensagem, eu meditei bastante, porque foi difícil. Eu falei, meu Deus do céu, ilumina minha mente que está difícil aqui, a minha esposa sabe. Eu lembrei de um caso que aconteceu no começo do ano. Eu fui cobrir as férias do pastor Lucas lá em Diadema. Quem sabe que a gente tem um campus lá em Diadema, uma igreja lá em Diadema? Quem sabe, sabe? Quem não sabe, fique sabendo, nós temos uma igreja, uma Vivendo em Amor, lá em Diadema. É um pouco menor que essa, mas é um povo abençoado também, como vocês também são. E eu fui cobrir as férias do pastor Lucas. Eu acho que ele tinha ganhado o bebezinho, o Miguel, o filhinho dele tinha nascido, acho que foi isso, né? Perguntando para minha esposa, os universitários. E eu fui cobrir a licença paternidade dele lá. E no primeiro domingo foi bem, tudo e tal, acabou o culto, a gente conversou, atendeu o pessoal, foi embora. No segundo domingo, que eu estava cobrindo a licença paternidade dele, eu desci do altar, tinha acabado o culto, e lá eles organizaram o seguinte: no final do culto, não somente o pastor ora pelas pessoas que precisam de oração, mas ficam os intercessores em cada ponta do altar, também orando pelas pessoas. Então eu desci, fui atender algumas pessoas, conversar, trocar ideia. Nisso tinha uma intercessora orando por uma moça, no meu canto esquerdo aqui. Então conversei com o pessoal, troquei ideia, que negócio de dar risada, conversa, aconselha. E eu vi que essa intercessora, ela começou a dar uns toques para mim com o olhar, enquanto ela continuava orando. Isso já me chamou a atenção, eu cheguei perto dela. Só que quando eu cheguei perto dela, a moça por quem ela estava orando, ela estava diferente. E eu não sei se você acredita nisso, se você não acredita nisso. Eu sei que existe muita abobrinha por aí, eu sei que existe muita mentira por aí, encenação por aí. Mas quando a coisa acontece de verdade, não tem como você falar, não, isso aí é encenação. A moça estava transfigurada, o rosto dela parecia, estava estranho demais a coisa. E as mãos dela estavam se contorcendo, e ela estava manifestando, exatamente, o demônio estava manifestando naquela mulher. Nisso eu tomei a frente da intercessora, ela pediu que eu fizesse isso, e a gente começou uma batalha espiritual dificílima. Porque à medida que a gente orava por ela, e a gente expulsava em nome de Jesus, porque essa é a fórmula. Não existe fórmula para expulsar demônio. Que você tem que vir, pinga 3 vezes o óleo, faz um círculo. Não, pelo amor de Deus. É em nome de Jesus, sai, tem que sair, é em nome de Jesus. Só que eu percebi que enquanto eu orava em nome de Jesus, sai, toda vez que acontecia isso, aquela mulher, ela tomava um fôlego, ela olhava para todo mundo, porque os intercessores, eles ficaram ao redor, porque ela estava se debatendo, e ela olhava assustada, e ela voltava, e era uma voz totalmente diferente da voz doce que aquela moça tinha. Até que ela caiu no chão, e a gente continuou a oração em nome de Jesus. Aí eu falei, em nome de Jesus, todos, pronto, vamos colocar o pacote, parar de expulsar um por um, a gente vai ficar muito tempo aqui. Para todo mundo que está ouvindo aí, em nome de Jesus, sai! Ela ficou assustada, se levantou, a gente colocou ela na cadeira. É claro que existem caças de demônios que só saem com jejum e oração, isso é bíblico, amém? A gente não está falando aqui também, às vezes a batalha espiritual é tão simples assim. Não, não é tão simples assim. Tem que ter preparo, tem que ter sabedoria em fazer isso. Eu lembro de um pastor, vou ter que contar essa. Eu lembro de um pastor que ele estava expulsando, e a gente teve até que fechar a igreja, porque estava tarde, e o demônio não saía. E ele pegou a Bíblia dele assim, e eu estou cortando o seu pescoço de demônio. No pescoço da menina, eu te juro que ela saiu, estava tatuado, Bíblia Sagrada, Senhor, te juro. Tem uma galera que é um pouco mais extrema, né, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos voltar para casa, a gente não vai terminar o culto hoje.
A gente sentou a menina, eu comecei a conversar com ela. Nisso o pessoal ficou mais tranquilo, a igreja também, porque nesse momento todo mundo fica meio, ai meu Deus do céu, tem gente que tem medo do demônio, se esconde. Tem isso, acontece. Quando alguém manifesta, ixi, é uma loucura quando você vê a igreja. Tem gente que tem medo, tem gente que fica intercedendo, tem gente que fica só comendo pipoca. Ei, como é que é? Eu aposto que o demônio vai dar um tapão na cara do pastor, fica vendo, vai lá. Calmou os ânimos da igreja, do pessoal. Eu comecei a conversar com a moça porque eu queria entender o que aconteceu para ela estar ali naquele momento, né? E ela contou da vida dela e eu pude aconselhar ela. Falei, olha, vai ter que se afastar de algumas amizades. Ela contou um pouco da vida dela, enfim, é algo particular. Mas eu conversei com ela. Só que ela virou para mim e falou, pastor, desde quando eu entrei aqui na igreja, eu estou com uma dor aqui nas costas, que me rasga as costas. Eu confesso para você que na minha cabeça eu falei, meu Deus do céu, mais uma série. Oh Deus. Eu falei, vamos orar, não, pelo amor de Deus, vamos orar. Pedi para ela se colocar de pé de novo, os intercessores se posicionaram. Como era uma moça, eu como homem, não posso ir colocar a mão, falei para uma intercessora, coloca a mão nas costas dela, e a gente orou. Só que eu falo para você, eu tive a total certeza que enquanto eu orava, é meio louco isso, eu tinha total certeza que aquela mulher não foi curada. A gente orava em nome de Jesus, seja curada, em nome de Jesus, a gente declara cura e tal, e os intercessores ao redor, e eu tinha na minha cabeça, ela vai sair daqui, está liberta, mas com dor ainda. E eu encerrei a oração, falei, bom, não tem mais saída, eu fiz tudo que estava no meu alcance, não sou médico, não vou curar ela, não vou dar uma aspirina para a moça aqui, não, eu orei, mas eu sabia que ela não foi curada. Só que a gente fez amém, nisso que a gente fez amém, uma menininha grudou na minha calça e fez assim, ó, tio, uma menininha de 10 anos, desse tamanho, pequenininha, tio, eu posso orar por ela? A gente começou a trocar olhares entre os intercessores, né? Porque a moça já estava agitada quando manifestou. Vai que ela dá um chute na menininha, a menininha para longe. Ia ser uma falta do Neymar. Puf, a gente ficou com medo, mas a gente ficou ali meio que cercando. Nisso, ela perguntou para a moça, eu posso orar por você? Aí a moça se ajoelhou para ficar do tamanho da menininha. E a menininha começou a orar, colocou a mão na cabeça da moça e colocou a mão nas costas da moça, assim na nuca. Ela começou a orar, e era uma oração de criança. Já viu oração de criança? Não é uma oração pomposa que nem a nossa, Senhor, nosso Deus, Pai. Não, é uma oração simples, é uma oração de criança. Isso é muito bonito. E ela orava tipo, papai do céu, protege ela, guarda ela, abençoa ela. E ela repetia isso, papai do céu, a mesma coisa. Repetia. Daqui a pouco, até aquela arrepiada quando a gente fala, daqui a pouco, aquela menininha, ela começou com, assim diz o Senhor. Quando ela falou assim diz o Senhor, todo mundo já, meu Deus do céu. E tudo que eu tinha conversado com aquela moça, ali em particular, ali baixo, claro, porque eu não estava conversando para os outros ouvirem, tudo que eu estava conversando com aquela moça, aquela menininha falou, naquele momento, testificando tudo que eu falei, exatamente tudo. Das amizades, da vida dela, o que ela tinha que fazer, tudo e tal. Só que em um momento ela pegou aqui, ó, imagine a cabeça da moça aqui. Não é um cabeção também, né? A moça não tinha cabeção. E ela ajoelhadinha aqui, a menina estava de pé, mas a moça estava ajoelhada. Ela tirou a mão da testa e a menininha continuou orando. Papai do céu, protege, guarda ela. E a menininha começou a descer a mão nas costas da moça. Eu te falo, a gente tem um pessoal lá de Diadema para comprovar. Estou inventando não. Até chegar nessa região da lombar. E a moça estava ajoelhada. Quando chegou na região da lombar da moça, aquela moça fez assim. E ela ficou tão radiante. Eu vi a cara daquela moça quando o demônio manifestou. Era uma coisa grotesca, era feio. Eu vi aquela moça quando ela estava chorando, quando conversou comigo. E eu vi a cara daquela moça dando uma gargalhada. Ela foi curada. Eu não estou sentindo nada. E a menininha aqui, papai do céu, abençoa, guarda ela. E ok. E eu orei, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Porque eu fiz a mesma coisa que essa menininha. E eu falei a mesma coisa que essa menininha. E é sério mesmo que teve que vir uma menininha para me ensinar a orar? Não, pelo amor de Deus. Calma aí, Deus. Tá bom. Nisso a moça se levantou, todo mundo ficou feliz.
E nisso acho que o pessoal falou, vou fazer uma fila que nem fazem com o pastor Danilo, porque logo veio uma outra moça para conversar comigo. Só que veio uma moça e uma senhora. E essa moça e essa senhora vieram conversar, pedir uma oração. Eu perguntei, mas pelo quê? E aquela moça em prantos, ela começou a tentar buscar a força para falar. Ela falou, porque eu perdi essa semana o meu bebê. Tive um aborto espontâneo. Eu naquele momento, bom, eu sou pai de 2. Quem é pai, acho que sente muito mais. Eu sei como que é doído isso. Eu sei quando o meu filho ele teve um diagnóstico que a gente teve que ir buscar em vários especialistas e tal, fazer exames e exames. Como é doído você saber disso e, poxa, você saber que não tem mais vida, acabou. Já foi, tirou. E eu já vou fazer obrigado, Senhor, por a oportunidade que eu tenho de poder falar isso agora. Vou fazer um parênteses aqui, volto na moça. Pessoas que estão em luto, em dor, sofrendo, não seja aquele cristão sem noção, por favor. A gente fala de não fazer teologia no sofrimento dos outros. Sabe o que é fazer teologia no sofrimento dos outros? É quando alguém perdeu um ente querido e você chega e fala assim, Deus é soberano, viu? Deus sabe de tudo. A pessoa não quer saber disso, porque ela sabe, lá no fundo ela sabe, mas ela está se questionando. Porque se Deus sabe de tudo, por que deixou o pai morrer, a mãe morrer, o bebezinho morrer? Por quê? Aí você vai ter essa resposta. Você vai falar, não, Deus sabe de tudo, não eu. Então, quando alguém está sofrendo, a única coisa que você pode fazer é orar por essa pessoa, para que Deus console. E foi o que eu fiz com essa moça. Eu falei, moça, eu esqueci o nome dela, mas eu falei o nome dela, eu falei, olha, qualquer coisa que eu falar aqui não vai mudar nada. E eu tenho quase que certeza, se eu falar uma coisa muito bonita, você ainda vai sentir essa dor. Porque dói. Falei, a única coisa que eu posso fazer por você é te abraçar e chorar junto com você, que eu já estava quase aqui, eu estava segurando. Então eu abracei aquela moça, eu posso te abraçar? Eu abracei ela e a gente começou a chorar. E naquele momento que a gente estava abraçado chorando ali, eu falei algumas coisas para ela, que Deus estava incomodando de falar, mas nada como fazer teologia no sofrimento dos outros. Palavras de consolo, palavras de alento, palavras de empatia, mas era algo que eu sentia do próprio Deus de falar para ela. E eu lembro que eu via como se fosse 2 mãozonas grandonas e um bebezinho bem pequenininho nessas 2 mãozonas grandonas. Eu senti que era a mão de Deus mesmo. Fica tranquila, olha. E a gente acabou a oração, tentando se recompor. Daqui a pouco eu sinto um puxão de novo na minha calça. Eu te juro que eu pensei que aquela menininha tinha ido embora, mas ela não foi. Falei, tio, eu falei, fala, posso orar por ela? Eu falei, pode. Aí de novo, aquela outra moça se ajoelhou e a menininha começou a orar. E ela começou a orar, falando, Papai do céu, protege, guarda essa moça. A mesma oração, te juro, a mesma oração. E não é que daqui a pouco aquela menina começou, assim diz o Senhor. E exatamente as mesmas coisas que eu falei para aquela mulher em oração, a menininha falou para ela, mas para todo mundo ouvir. Aí, quando eu olhei aquela cena, eu falei, Deus, está dando tudo certo aqui? Mas eu vou abusar um pouco do Senhor. Você pode emprestar a menininha para ela falar para mim também o que eu estou errando? Não, porque se já está numa linha direta com ela, tem os seus preferidos. Troca uma ideia com ela, dá uma ligada, fala, conversa ali com o pastor. Conversei com a moça, acabou ali a oração. Claro, igual eu falei, a moça tinha perdido o bebê, nada do que a gente falasse ia voltar no tempo. Mas ela saiu um pouco mais assim em paz. A gente continuou a oração ali. Bom, acabou a fila de oração, que também não era muito grande, não. Eu continuei conversando com o pessoal lá da igreja, os músicos e tal. Daqui a pouco vem o tio dela e falou assim, pastor, ela quer orar por você. Eu falei, agora. Valeu. Não, eu tava num ponto que eu falei, Deus, nem que ela venha me descer a Bíblia na cabeça. Nem que fala, você precisa fazer. Não, Deus, nem que ela me humilhe aqui, mas eu quero saber o que eu errei. Porque na minha cabeça ainda estava, por que eu orei por aquela moça se ela não foi curada?
Eu te juro, na minha cabeça estava, por quê? Por quê, Deus? Por quê? Por que, Deus? Aí aquela menininha começou a orar. Só que nisso, ela subiu no altar. Eu ia me ajoelhar, mas ela falou assim, não, ela subiu no altar para ficar na minha altura. Aí eu falei, agora, Deus, vem, bora, cheio. E ela começou a orar, papai do céu, protege, guarda. E eu não sei quanto tempo durou, mas na minha cabeça durou uns 10 minutos, porque parece que era interminável essa oração dela, que ela ficava só, papai do céu, protege, guarda ele. E eu estava só esperando o momento que ela ia falar, assim, eu falei, é agora, é agora. Ela tomava um fôlego e eu falava, é agora que vem Deus, vem. E ela continuava, papai do céu, protege, guarda. Eu falei, é agora. E parecia que demorou uma eternidade essa oração dela, repetitiva, mas simples, de criança. Aí ela, amém. Te juro. Eu fiquei, não. Não, agora, é agora que eu ia ouvir. Você nessa mesmo? Na minha vez, bem na minha vez. Não. Volta! Ei! Redisca aí, redial, alguma coisa assim. Caiu a linha bem na minha hora. E acabou mesmo, acabou. A oração dela acabou e eu não falo nada. Acabou o culto, e eu com um ponto de interrogação na cabeça. Eu falei, e aí, qual que é a coisa? Mas enquanto eu via toda aquela situação, eu falava, meu Deus do céu, como que é bonito ser igreja. Eu lembro que eu ficava me questionando, o que eu fiz de errado? E eu ficava, meu Deus do céu, como que é bonito isso. A beleza da igreja de Jesus. Assim, bom, eu falava para mim, eu não fui capaz de orar e curar aquela moça, né, pela minha oração, porque não é a gente que cura, não é o pastor que está curando, é Deus que cura através da oração, da petição. Mas, bom, Deus pelo menos levantou uma criança. Se até as pedras vão clamar, quem dirá uma criança? Que o reino do céu já é delas, né? Está mais fácil. E tá bom, acabou. Então, Diadema é longinho. Eu estava com o Bluetooth ligado no carro. Mas eu saí de lá assim, com um ponto de interrogação na cabeça, perguntando o que aconteceu, mas saí também extasiado, porque você vê isso, você viver isso é maravilhoso. Aí eu lembro que eu liguei para minha esposa, eu contei tudo para ela, aconteceu isso em detalhes. Isso com o celular ligado no Bluetooth, ouvindo, conversando com ela, prestando atenção no trânsito. Falei com ela, beleza. Aí eu liguei para minha mãe estava na praia na época, né, mãe? E eu falei a mesma coisa. Acordei minha mãe, ela pensou que tinha acontecido alguma coisa. O que aconteceu? Eu falei, não, mas calma, é que mãe é preocupada, né? Aí até ela falou assim, olha, eu tive um sonho nessa noite em que um leãozinho brigava com um monte de leão grandão. E eu acho que é exatamente sobre isso que Deus fez aí. É uma menininha pequenininha aqui. Saiu brigando com um bando de leão grandão. E acabou. Mas ainda sem resposta. Aí eu liguei até para o pastor Lucas, como ele estava de férias. Fui passar um relatório, como é que foi o culto, foi bem. Falei, cara, você não sabe o que aconteceu, e contei tudo. E ainda assim eu estava sem respostas. Aí eu fiquei em silêncio. Eu gosto de dirigir sem música, por mais que a gente está sempre tocando aqui, eu gosto de deixar às vezes o rádio mudo, pensando comigo mesmo. E aquele pensamento voltou de novo. Como é bonito, como é belo a igreja. Como é bonito a igreja de Cristo. Como é bonito o corpo de Cristo. Falei, porque aquela moça podia sair daquela igreja, tá bom, liberta, sem aqueles demônios, aqueles encostos e tudo e tal, mas ia sair ainda com dor. Mas Deus enviou uma menininha para ser instrumento de cura. Como que é bonito isso. Até que eu tive, sabe aquela paz que você tem quando você fala, é isso. A minha resposta não é, Alex, é que você fez errado, é claro que a gente sempre pode melhorar, é claro que a gente sempre pode orar mais, sempre pode buscar mais, sempre pode jejuar mais, sempre pode ler mais a Bíblia, isso é claro, todo mundo. Mas a resposta que eu tive no meu coração de Deus é que a questão não é quem fez errado ou quem fez certo. A questão é que a igreja é de Cristo. E a igreja de Cristo é bela, porque é formada de pessoas que se complementam. Aquilo que eu preciso, às vezes eu vou encontrar no ombro do outro irmão, que eu vou estar chorando.
Às vezes você está procurando algo, procurando alguma resposta, você consegue encontrar aqui, se você conversasse um pouco mais, se você se relacionasse um pouco mais, se você frequentasse os nossos GCs, que é justamente um lugar de mais aconchego, menor, está mais fácil de trocar ideia, de conversar, às vezes você encontraria essa resposta, e você continua vindo à igreja, pedindo essa resposta, pedindo, e Deus está só falando, olha para o lado. Não, eu sei que você está olhando para os montes, e é dos montes que vem o socorro, o salmista disse isso, ok, mas você experimentou olhar para o seu lado? Porque a gente olha muito para dentro da gente, e quando a gente não consegue, a gente olha para Deus, mas a gente olha muito pouco para o lado, dos nossos irmãos. Às vezes você está procurando um emprego e tem um irmão que está falando, meu Deus do céu, eu não consigo achar ninguém para trabalhar. Às vezes está procurando uma oportunidade e essa oportunidade está nas mãos de outra pessoa que está falando, olha, desisto. Bom, eu estou oferecendo e ninguém. Você entende? Está comigo? Nós precisamos voltar a enxergar a beleza de viver em comunidade. Nós precisamos voltar a desejar que os nossos encontros cheguem logo. Mas não porque você só sente uma coisa legal na hora do louvor, ou ouve uma palavra bacana, é porque a gente está reunido. Só que eu sei que isso só vai acontecer de maneira progressiva. Deus, Ele precisa tratar o meu coração e o seu coração. Falando sobre igreja, e falando da igreja Vivendo em Amor, é certo que a gente tem um nome, Vivendo em Amor, e por muitas vezes nós não vivemos em amor. Mas a gente precisa estar aberto a essa mudança. Porque Deus, Ele vai nos colocar em situações onde aquilo que nós precisamos, nós não encontraremos em nós mesmos. E quando nós olhamos para Deus e falamos, e aí Deus, vem do Senhor, Ele fala, não. E aquilo que nós precisamos, nós vamos encontrar no outro. O dono da igreja ainda é Jesus. Ele ainda é o dono da igreja. Alex, mas está ouvindo o que está acontecendo por aí? Alex, você é pastor, mas você sabe o que está acontecendo na igreja? Você sabe o que fulano tem feito? Sabe o que fulano e fulano está falando? Talvez eu possa não saber, mas o dono da igreja ainda é Jesus, e Ele sabe. E às vezes a gente descansa nisso, que Ele é o dono da igreja. E é o próprio Jesus que unirá aquilo que o diabo, e que principalmente os nossos pecados têm dividido. Novamente, para você sair com essa certeza no coração, Deus te colocará em uma situação, você pode entender isso como profético ou não, mas te colocará em uma situação, em situações, onde aquilo que você precisa, você vai encontrar não em si mesmo, mas no outro. Que Deus, Ele nos ajude, nos una, e que tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Se coloque de pé nesse lugar.